O mundo da misericórdia não é um mundo onde se passa a mão sobre a cabeça da prostituta e diz: olha, ninguém te apedrejou, hein? Aqui nessa igreja ninguém te apedreja, pode sair caindo na gandaia, continua aí que agora aqui está liberado. Nesta mensagem, o pastor Zé Bruno traz uma palavra poderosa sobre a misericórdia de Deus. Um tema que toca o fundo da alma e reacende a esperança. Assista até o fim e deixe seu comentário. Mas em Apocalipse 5 diz assim: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Sobre o fim, sobre todo o fim dos tempos e o recomeço. Quem traria essa revelação? Diz o autor, João, na sua visão daquele dia do trono de Deus. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, quando ele me disse que o leão da tribo de Judá poderia fazer isso, então eu olhei e vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos, pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Muito interessante. O versículo 12, que não está na tela, diz assim, aliás, diz um cântico que nós cantamos sempre: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Hoje nós vamos falar sobre o mundo dos recomeços. Esse mundo, esse ambiente onde a gente pode recomeçar, chama-se misericórdia. É o lugar onde a gente de novo tem a oportunidade de Deus de deixar para trás as coisas que ficam para trás, de termos o perdão que nos purifica e nos abre portas para seguirmos em frente. E achei interessante ler esse texto no começo, porque a nossa vida de cristãos, principalmente na realidade de país que vivemos hoje, de Brasil, tem sido exposta como portadora de uma solução de justiça e de vingança na sociedade brasileira. Digo isso com respeito às lideranças institucionais e políticas que professam a fé cristã e que ocupam posição no nosso cenário do Brasil e das cidades, dos estados, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, e que por vezes, apoiadas no juízo de Deus, propagam à sociedade um juízo dos céus para que nós tenhamos paz. A palavra justiça na Bíblia, que traz paz ao ser humano pelo juízo dos céus, quando nós lemos nos profetas do Antigo Testamento, Isaías, falando sobre o juízo de Deus, sobre o pecado do homem e sobre o pecado de Israel, aponta exatamente para o Cordeiro, para Cristo. O juízo de Deus, porque somos pecadores, a vingança de Deus contra a maldade e o mal da terra, que recairia sobre nós, foi colocada sobre o seu Filho na cruz, que foi à cruz como uma ovelha muda, que vai ao matadouro, não abriu a sua boca. O castigo que traz paz para a gente não veio sobre nós, veio sobre Ele, sobre o Cordeiro. A justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, veio sobre o Filho, para que nós conhecêssemos a vida. E o outro juízo e a outra justiça de Deus, que vem para destruir as obras de Satanás eternamente, são apresentadas lá em Apocalipse. Quando será destruída a besta e a grande meretriz e a serpente e todas as simbologias de Satanás e o seu reino sobre o homem na terra, sendo julgadas e vencidas pelo Senhor no final dos tempos. Portanto, a justiça de Deus, que deveria nos matar hoje,
foi colocada sobre o Filho, e Ele pagou o nosso preço. E no final dos tempos, o juízo de Deus sobre Satanás e sua justiça será exercida pelo leão da tribo de Judá. Mas eu e você, como cristãos, somos bem-aventurados nessa terra, porque somos pacificadores. Pacificadores. Promotores do Shalom. Essa semana, falando com estudantes, numa palestra pequena que eu dei, uma pessoa evangélica me perguntava se não estava certa a posição de que temos que ter sim uma justiça a goela abaixo, porque somos cristãos e esse mundo agora vai ter que nos engolir. E eu lembrei a ela esse texto, de que a nossa justiça é exercida com paz. Nossa justiça é daquele que diz: ofereça outra face, anda mais uma milha, dê a sua capa, chore com quem chora e alegre-se com quem se alegra. Estamos recebendo por todos os lados influências de que porque somos cristãos e temos nesse país autoridades cristãs, que devemos usar a violência e a força contra o mal que há na terra. Quero chamar a sua atenção porque aquele que abriu o selo e aquele que poderia fazer isso, simbolicamente descendente de Judá, é o leão da tribo de Judá. E nós temos uma tendência, e obviamente que a simbologia do leão é uma simbologia linda, o rei da selva, o grande predador do topo da cadeia alimentar. Mas quando João ouve que o leão vai abrir os selos, e ele olha, não é um leão, é um cordeiro. Mas nós somos vingativos, odiosos, porque somos pecadores. Nada melhor do que um evangélico para se sentar no lugar do juiz dos outros. Nada melhor do que um bom cristão para apontar o pecado de todo mundo e se colocar na posição de perfeito. Me lembro que nessa mesma palestra, a pessoa disse: mas você não acha que Deus usa pessoas para fazer justiça sobre a terra? Eu falei: Deus pode fazer o que Ele quiser, e a gente leu nas Escrituras tantas vezes Deus usando homens para a sua justiça. Mas se fosse dentro dessa classe, sobre o nosso pecado, algum juízo, quem faria? Você? Crer que Deus pode fazer justiça, eu não vou discutir. Mas sobre quem os homens dizem que é o escolhido, qual tipo de pressuposto e que tipo de maneira essa pessoa deve exercer essa justiça, isso eu questiono. Porque quando nós olhamos para o leão que foi dito nos céus, a gente enxerga um cordeiro. Porque são bem-aventurados os pacificadores. Você quer dizer então que o cristão deve ser tonto? É. Nós somos aqueles que oferecem a outra face. Nós somos a imagem do cordeiro. Ah, mas eu não acredito nisso, eu acho que a gente sempre tem que sair dando porrada em todo mundo mesmo. Ótimo, tem muitos irmãos em Cristo que creem como você. Junte-se a eles e saia mesmo dando tiro e arrebentando todo mundo em nome de Jesus. Como Jesus fez. Quando Pedro pegou uma espada para fazer justiça e cortou a orelha de um soldado que estava perseguindo evangélicos e matando o Filho de Deus. E ele cola a orelha do soldado. A gente sempre brinca. Não sei se Pedro tinha a pontaria perfeita e acertou a orelha, ou se ele tinha uma pontaria horrível e errou o meio da cabeça. Mas a verdade é que ele acertou só a orelha. Por mais indignados que estejamos com descontroles, desmandos e governos paralelos do tráfico, da violência ou do crime que o Brasil possa ter, nós não podemos esquecer que a nossa espiritualidade não é governada pelo rugido e pela força. Ela é governada pelo Cordeiro. Porque o cântico de Apocalipse não é seja bendito o leão. Ainda que a simbologia de quem pode fazer o juízo e fará esteja ligada a ele. Mas o que ele nos propõe não é a imagem de vingadores, mas é a imagem de sacrifícios. Isso não tem a ver com política, apesar de ter interferência. Isso não tem a ver com partidos ou com escolhas de indivíduos. Tem a ver com a nossa crença, com a orientação da maneira como enxergamos o mundo. E a igreja, como atora na sociedade, ela participa sim com a sua voz diante de questões polêmicas e dá sim o seu parecer e o seu ponto de vista.
ainda que perseguida e ainda que morta, porque bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos em meu nome. Não se preocupe se nós, como cristãos, formos perseguidos no Brasil. Nossa reação não é levantarmos a espada contra quem nos persegue. É de dizermos obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, como nos ensina as cartas de Paulo, de padecermos por amor do seu nome. Espero que você se apaixone por essa ideia, porque isso é ser cristão. Abro a minha pregação com esse texto, porque em João capítulo 8, a partir do versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus, que estava no templo, uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: e aí, mestre? Você é mestre, né? Sabe tudo. Vamos ver o que você fala agora. Se você é a favor do pecado, da prostituição, da sujeira e da bandalheira, ou se você vai fazer justiça mesmo como está na lei, porque a gente quer apedrejar ela. Ó, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, o homem escapou. Ah, que loucura, mas ela teve que se trocar, demorou, conseguimos pegá-la. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Está lá em Levítico 20, Levítico 22. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Porque se ele fala apedreje, iam dizer que ele gostava de matar pessoas. Se ele fala não apedreje, iriam dizer que ele era contra a lei de Moisés, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, continuava escrevendo. Tipo assim, estou nem aí. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos. Uma outra pausa, não é tema da nossa pregação. Você percebeu que Jesus não levantou correndo para falar: não, ninguém vai matar ela, isso é injusto. Interessante, não é? Isso me chamou atenção nesse texto, quando eu estudava. Ó, vamos apedrejar, hein? Apedreja. Parece que a gente é crente, a gente quer que o mundo fique perfeito amanhã. Uma loucura. Larga essa pedra, cala a boca você, sai correndo agora, deixa que eu te seguro. Continua escrevendo no chão. Fecha parênteses. Continua escrevendo no chão. E diz o texto que eles insistiram na pergunta. Vamos lá, Jesus fala, e ficaram enchendo a paciência dele. Aí ele levantou e falou: bom, quem de vocês estiver sem pecado, pode atirar uma pedra nela, pode começar. Na verdade, ali só tinha uma pessoa que não tinha pecado. Era ele mesmo. O juiz. O justo juiz. O único juiz. E inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Vocês não são obrigados a crer no que eu creio. E nem entender o que eu falo. Quer matar, mata. Quer seguir a vida, segue. Aliás, vocês vão querer matar a mim também, é o que vai acontecer. Eu vou como ovelha muda para o matador. É isso que vai acontecer. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. Começaram pelos mais velhos. Porque afinal de contas, poderia ser que grande parte deles já tivessem se deitado com aquela prostituta. Só escolheram qual deles iria naquela noite fazer aquilo com hora marcada para que pudessem pegá-la. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, bom, aí então foi a hora do juiz, né? A hora do leão rugir e acabar com ela. Ele levantou e perguntou para ela: e aí, mulher, onde é que eles estão? Levanta a cabeça aí. Ninguém te condenou. Ninguém condenou você? Ela respondeu: nossa, Senhor, cadê eles? Ninguém, Senhor, olha só, não tem ninguém. E ele falou: bom, eu também não. Eu tenho muita coisa para escrever no chão, vou continuar aqui. Eu também não vou te condenar, não vim para fazer isso. Eu não vim agora para rugir. Eu vim agora para morrer. Eu não vim para matar o imperador romano, acabar com o culto a César e eu ocupar o trono, viu? Eu não vim para fazer esse tipo de justiça. Senhor, está aqui a herança do meu pai, estou brigando com meu irmão. Cara, eu não vim aqui para fazer esse tipo de justiça, para saber quem é que tem mais dinheiro, quem é que tem menos. Entendeu? Entra na minha casa, muito prazer, eu sou Zaqueu, senta aí, vamos jantar. Alguém poderia ter dito: agora ele vai chegar lá e vai sentar o rei no Zaqueu, safado, vagabundo, ladrão, arranca dinheiro dos outros, tira dinheiro, manda para Roma, encheu aí a sua casa de coisa, é mais rico que os outros. Ele não falou nada. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu posso habitar dentro de vocês e vocês precisam de morrer. Porque o dia que vocês morrerem e dentro de vocês nascer a nova vida que sou eu, e vocês deixarem de ser parecidos com a serpente para serem parecidos com o cordeiro, a justiça
dos céus na vida de vocês vai se manifestar no meio dos homens. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Cabe a nós, cristãos, mostrarmos ao mundo que o Cordeiro de Deus é digno, bendito. Talvez a maioria de nós que estejamos aqui já tenhamos sido afastados da vida cristã evangélica, por na adolescência termos frequentado igrejas, que porque você ouvia rock, ou porque você gostava do AC/DC, ou da Brahma, ou da Antártica, ocupou o lugar de leão e não de cordeiro, e quis colocar violentamente, goela abaixo, os padrões que você deveria viver. E foi por isso que você odiou a igreja, porque Deus é bom, mas os mediadores que se colocaram no lugar de Cristo entre Deus e os homens são execráveis. E vamos nós fazer e cometer esse mesmo erro agora diante da nossa sociedade? A misericórdia é o lugar do recomeço. A misericórdia é o lugar onde a gente começa outra vez. Ainda que estejamos afundados num país violento. E ainda que homens queiram apedrejar outros, pecadores no lugar de santos, matando pecadores que não conseguiram ocupar esse lugar. Nosso papel é levarmos o evangelho do Cordeiro Santo. Ainda que isso nos custe a vida, seremos bem-aventurados. Não odiamos a quem nos persegue. Mateus capítulo 5. Abençoamos os que nos perseguem. Não levantamos a espada contra os que nos odeiam. Nós amamos e oramos por aqueles que nos odeiam. Como Paulo, que perseguia a igreja não se levantou para matar Paulo. Saulo, quando se converteu, foi levado por Barnabé a Jerusalém. E os irmãos de Jerusalém tiveram uma grande chance. Não tinha Jesus para segurar a mão de Pedro com uma espada, e talvez já tivesse treinado bastante para acertar o meio da cabeça. Mas a justiça do Evangelho e do Cordeiro, na vida dos apóstolos, se dirigiram a Paulo para dizer: puxa uma cadeira, senta aí, pega um pedaço do pão e toma um pouco do vinho, porque nessa mesa tem cordeiro e misericórdia para nos fazer começar de novo. Se esse é um mundo de pecado que oferece morte e destruição, há um mundo de misericórdia do reino do Cordeiro para dizer: levanta e não peca mais. O mundo da misericórdia não é um mundo que fecha os olhos para o pecado. Não. O mundo da misericórdia é o mundo do recomeço para quem reconhece o seu pecado. O mundo da misericórdia não é um mundo onde se passa a mão sobre a cabeça da prostituta e diz: olha, ninguém te apedrejou, hein? Aqui nessa igreja ninguém te apedreja, pode sair caindo na gandaia, continua aí que agora aqui está liberado. O mundo da misericórdia é o lugar que eu entendo que o mesmo Deus que não me deixou morrer e jogou a minha morte sobre o Cordeiro, vai fazer a mesma coisa com quem está ali. O mundo da misericórdia é onde eu compreendo que o mesmo Cristo que morreu na cruz por mim, morreu na cruz pelo assaltante que está tirando o meu carro ou a minha carteira. Ainda que no meu materialismo louco e no meu capitalismo canonizado pela teologia da prosperidade, eu dê mais valor ao carro e ao dinheiro que eu tenho do que à vida que está ali à minha frente. E ainda que o meu ódio seja grande dentro de mim, foi o Cordeiro que me deu chance de recomeçar. É mesmo que para isso custe a minha vida. Bom, você pode não concordar com isso. Fique à vontade para abraçar qualquer movimento black bloc e evangélico. Sabe quando a lei dizia olho por olho, dente por dente? A lei do talião. É porque o homem sem Deus, se você arrancasse meu olho, eu cortava o seu pescoço. Se você encostasse no meu braço, eu te matava. Então a lei dizia: olha, se alguém encostar no seu braço, no máximo você encoste no dele, entendeu? Tudo bem. Se alguém arrancar o teu olho, você arranca o dele, mas não vai além disso. Porque sempre o agredido quer se investir de uma autoridade para ter uma justiça além do necessário e para cobrar de volta na sua vingança mais do que deveria.
Gostaria muito de nossos representantes dizerem: atenção, cristãos, vamos agradecer a Deus por toda a perseguição que nós já tivemos. E agora que a gente está aqui, vamos dizer para o mundo que nós vamos dar espaço e vamos dar amor a eles. Seria muito legal se você, que é perseguido no teu trabalho, pelo seu chefe, pelo seu gerente, o dia que inverter e você ocupar o lugar do chefe e do gerente, e ele for o seu funcionário, sendo um cristão, você botar ele na rua e que se dane a família dele. Mas acho que se você tem a espiritualidade do Cordeiro, você ia dizer: olha, fiquem à vontade, trabalhem em paz. Senta aí, pega um pedaço de pão, pega esse cálice de vinho, porque essa aqui é a mesa do Cordeiro. Puxa, me perdoa porque eu quis acabar com você e agora que você está na minha posição, você não fez o mesmo. Não tem ninguém para te apedrejar e nem eu. Que legal que você está arrependido. Não seja mais assim. Que legal que a sua mudança de atitude não foi porque eu meti um porrete na sua cabeça, mas foi porque o amor de Cristo te constrangeu e te quebrou por dentro. O mundo da misericórdia é o mundo do recomeço. Talvez seja por isso que nossas casas estão em pé de guerra. Porque o marido se sente mais perfeito que a mulher para dizer a ela que ela está errada. E vice-versa, da mulher e do filho para o pai, e o patrão para o empregado, e o pai para o filho. Porque nós ocupamos rapidamente o lugar de juiz. Quando Jesus disse para nós: a Deus agradou dar-vos um reino, significa que Ele deu para nós um ambiente de graça e misericórdia. Mas lá não diz que Ele nos deu o reinado. Não diz que Ele nos deu o reinado. Eu fico muito à vontade para dizer a você que se você pisar na bola feio, a gente vai te ajudar a levantar. Não te excluir da comunidade. A não ser que você acha que possa continuar pisando na bola feio, porque ninguém vai te apedrejar, porque aí você abusa da graça e abusa da misericórdia. E você se coloca fora do mundo da misericórdia porque o teu coração está cheio de pecado e o que você quer é continuar pecando. Mas para todo aquele que tem um coração contrito e se arrepende diante do Cordeiro, vai sentar naquela mesa ali, ó. Vai sentar a prostituta, vai sentar o skatista, vai sentar o ladrão, vai sentar o branco, o negro, o índio, homossexual, heterossexual, qualquer um que disser: eu preciso mudar a minha vida, porque eu quero ser a imagem do Cordeiro. Ele vai dizer para todos nós: não peque mais, mas aqui nessa mesa tem pão e tem vinho para você, porque eu também não te condeno. É muito difícil ser cristão. Não porque nós somos perseguidos externamente, mas porque nós temos muito ódio internamente. O mundo da misericórdia é o mundo dos recomeços. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Lendo esse versículo no original, está escrito assim: portanto, se alguém em Cristo, é assim que está escrito no original, nova criatura. A primeira passou, eis que nova se fez. Poderíamos traduzir assim. A língua grega, ela tem palavras que são mais sintáticas do que analíticas. Elas significam mais coisas. A gente tem duas palavras para dizer o que uma palavra no grego diz. Parece que a gente está falando como um índio. O interessante é que a palavra coisas não está no texto. Nós colocamos na tradução em português para dar sentido, mas ela não está no texto. Porque na verdade uma pessoa que está em Cristo, ela é uma nova criatura. A velha criatura e as coisas de uma velha criatura passaram. Não está falando das coisas ao nosso redor, está falando de nós. A criatura é nova. Mas dentro desse materialismo travestido de espiritualidade, quando se fala de Cristo e ser uma nova criatura, eu começo a pensar em coisas novas. Eu vou ter mais dinheiro, vou ter outro carro, vou ter um outro emprego, morar numa outra casa, vou trocar minha mulher de 40 por duas de 20, vai vir com outra sogra diferente. E já começa a pensar em tudo, porque como juiz dos outros, eu sou perfeito. Eu quero Cristo para mudar os ruins ao meu redor. O cristão é aquele que sabe que é um pecador, que não presta, e sem Cristo estaria morto, tanto eu quanto você. E quando você vê o meu pecado e eu vejo o teu, como no Éden,
Quando descobrimos que estamos nus, nos envergonhamos de Deus. E um tenta cobrir a do outro, porque precisamos da graça e da misericórdia. Eu não quero coisas novas, ainda que uma nova criatura se cerque de uma nova vida, mas eu quero ser uma nova pessoa. O mundo da misericórdia é um mundo do recomeço. Já pensou em ser um novo pai? Cristo te dá uma chance. Se você se arrepender e ouvir o que Ele diz, vai e não peques mais, e quem sabe você tiver a dignidade de sentar com o teu filho e falar, me perdoa, eu quis colocar a goela abaixo o exemplo que eu não te dei. Ou você que é filho dizer para o seu pai, me perdoa pai. Ou você que é mãe dizer para o seu filho, e o marido para a esposa, e o patrão para o empregado, e o empregado para o patrão, e o vizinho para o vizinho, e o irmão para o irmão, e dizer, somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Cara, eu pisei na bola com você. Tudo bem, eu também piso. Senta aí, pega um pedaço de pão e pega um cálice de vinho, porque na mesa do Cordeiro tem lugar para recomeçar. Só não tem lugar para quem ama o pecado e quer continuar nele. Só não tem lugar para quem ama o pecado e quer se esbaldar nele. E também não tem lugar para quem acha que é perfeito, porque também se esbalda no pecado e agora quer jogar pedra em quem está pecando. Porque na verdade é o roto e o rasgado. A diferença é que quando um ocupa a cadeira, mata a descendência do outro. Mas é cão atrás de cão. A única coisa que não tem nesse ambiente é Deus e misericórdia. Mas quando existe misericórdia, há recomeço. No livro de Filemão disse que houve recomeço para um escravo que tinha fugido, Onésimo, do seu senhor Filemão e lhe causado prejuízo. Teve perdão do patrão com o funcionário, que na época era um escravo. Tem o perdão da igreja com um perseguidor, que era Paulo. O Paulo que perseguiu e quis fazer juízo contra o João Marcos. Mas lá no final da vida, sendo perdoado e tendo João Marcos trabalhando junto com ele. Tem o adultério perdoado que não destruiu o casamento porque houve arrependimento. Tem o ódio do filho perdoado pelo pai porque houve arrependimento. E os rotos e os rasgados, reconhecendo sua fraqueza, tiveram a dignidade de cair de joelhos diante da cruz para dizer, nos perdoa, porque somos todos pecadores. E não ouviram um rugido de um leão para destruí-los. Ouviram a voz do Cordeiro dizendo, senta aí, puxa uma cadeira. O mestre de vocês come com pecadores e publicanos? Come. Come. O nosso mestre senta na mesa com pecadores e publicanos. Ele está com glutões e beberrões? Deixa eu pensar, a sua pergunta, sim. Eu vi ele andando lá na coletoria, parece que até escolheu um tal de Mateus que é publicano para ser discípulo dele. Fala para as pessoas agora se é mentira ou é verdade, vai? É verdade. O Mateus era publicano, ele escolheu. E tem um tal de Simão aí que era zelote. Esse cara aí é revolucionário, ele quer matar romano. Aliás, ele quer matar publicano. Você chamou ele também? Isso aí é um grupo de extermínio? O seu mestre é louco ou está pensando o quê? Fala para o povo agora, prega esse Jesus para as pessoas. É isso aí, gente. O nosso Jesus escolheu um publicano e um zelote para andar junto. Aliás, ele escolheu o Natanael, que estava embaixo de uma árvore, dizendo, não pode vir coisa boa de Nazaré. Foi esse cara que ele escolheu. Ele escolheu também o Tomé, sabe o Tomé? Que disse, não creio que ele ressuscitou. Ele escolheu esse cara que não cria também. E ele escolheu também o Tiago e o João, que eram chamados de filhos do trovão. Não era cara de pavio curto, era cara sem pavio, explosivo, pronto para o pau. Ele chamou esses dois. E também chamou o Pedro, o cara que o negou 3 vezes. E também chamou o Judas, o cara que o traiu. Porque o Cordeiro chama todo mundo para sua mesa, mesmo que isso requeira a sua vida.
Porque Ele veio para morrer e entregar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Cordeiro que a gente levanta a mão para dizer: seja bendito o Cordeiro que padeceu por nós. Ele padeceu por nós. Eu também tenho raiva, irmão. Também já fui assaltado. Também me sinto lesado. Também tenho bronca dos serviços públicos que não funcionam, dos nossos impostos que são abusivos e das contrapartidas que não temos. Na nossa saúde, segurança pública e educação, tenho. Também às vezes me sinto agredido, preterido, tratado com preconceito. No Brasil, você fala que você é pastor, você tem que sair explicando tudo. Guardadas as devidas reservas a todos os homens de Deus, de verdade, sérios, que entregam sua vida para que a mensagem do Evangelho prossiga, e eles são todos dignos do nosso respeito. Mas isso não significa que eu vou pegar a lógica do mundo dos fins para dar fim ao mal que vem contra mim. Eu vou usar a lógica da misericórdia, do mundo dos recomeços, e saber que o mal também é vencido em parte pelo meu sacrifício, porque eu sou a imagem do Cordeiro. Quem sabe nossos lares tenham um pouco mais de paz e nós sejamos mais bem-aventurados por sermos misericordiosos. E levemos sobre nós o prejuízo às vezes, ainda que eu esteja certo no meu argumento. Eu prefiro continuar tendo esse meu amigo no meu raio de ação de amor. Eu prefiro o lugar daquele que diz: está aqui o meu ombro, está aqui a minha mão, do que alguém para quem eu tenho a minha caneta do julgamento. Nós temos um grande desafio, irmãos, de sair por essa porta daqui 3 minutos, enquanto tem flecha e bala para todo lado, enquanto um puxa o tapete do outro e tira o que puder, a gente está de braços abertos, repartindo pão e dando o cálice. Zé, essa é uma luta ingrata, hein? Sim. Jesus não disse que seria fácil. Disse que nós teríamos aflições. Mas Ele também disse que a gente teria recomeço. E que nós teríamos paz dentro de nós. Paz feita pelo sangue da sua cruz. Que nós teríamos a alegria da nova vida e da salvação. E sim, podemos sim interferir em tudo que acontece ao nosso redor, no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa perspectiva e o nosso ponto de vista de quem sabe que o amor é a maior arma, que segundo as Escrituras será vencido em parte, porque no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não todos. Obrigado, Jesus, pelo seu reino. Obrigado por isso aqui, Obrigado por isso aqui. Gente sentada num domingo para ouvir a tua palavra, que está massacrando um pouco o nosso ego, que está torcendo um pouco nossas convicções, humanistas, capitalistas, machistas, sei lá o que, feministas, seja o que seja. O Senhor está quebrando um pouco de tudo para a gente ser a tua imagem, a imagem do Cordeiro bendito. Deus nos abençoe. A gente poder sair daqui nessa manhã de domingo para dizer: Senhor, obrigado pelo mundo da misericórdia. Porque eu quero sempre estar no lugar de quem joga a pedra, né? Mas como a gente tem uma estrutura piramidal, são poucos que têm pedras na mão. Mas os que têm pedras na mão, têm muitas pedras dentro, que partem do seu próprio coração e do seu ventre para a sua própria cabeça, que não consegue estar em paz num travesseiro. Ou se consegue ter paz, não é a paz que excede todo entendimento. É a paz da influência, do poder, do dinheiro. Mas a gente tem muitas pedras internas que nos machucam, e as externas. Mas ter o Cordeiro para dizer:
eu não tenho ninguém aqui. Ninguém aqui que... Eu? Não, eu também não. Eu estou aqui, mas nem me vejo, eu nem estou aqui. Aliás, eu sou o único que podia te matar, mas eu não. Só vou te falar uma coisa, se você se arrepender de verdade, sai dessa. Não peca mais. Vai para o outro lado. Vamos orar nessa manhã. Faça a sua oração para dizer, Senhor, eu vou para um outro lado. Queria que você fechasse o seu... Vamos ficar de pé? Fechasse os seus olhos e orasse por você. Orasse pelas pessoas que estão ao seu redor. Ora por nós como igreja. Ora por você como pai, como mãe. Olha para a sua família. Ora por ela. Ora com o coração do Cordeiro. Lembre-se que você também pisa na bola, erra, tropeça, machuca. Olha lá. Mas pede ao Senhor e diz, Senhor, eu quero recomeçar. Me perdoa. Eu estou em Cristo. Eu sou uma nova pessoa. Aquela velha pessoa precisa ficar para trás. Porque o mundo da misericórdia é o mundo onde eu posso começar de novo. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!